Olá, sou professora Suzy, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do curso de Fisioterapia no campus Alphaville. Este é o programa Alfavida e o tema de hoje nós vamos conversar sobre dor nas costas. A dor nas costas é aquela que acomete uma série de pessoas no Brasil e no mundo e tem a origem relacionada a hábitos posturais. Nós não vamos tratar aqui de dores nas costas relacionadas a tumores, a doenças sistêmicas ou a fraturas. Nós vamos tratar das doenças relacionadas a hábitos posturais que normalmente são usados de maneira inadequada ao longo da vida e acabam sobrecarregando a nossa coluna e ao nosso esqueleto. Essa dor está relacionada com dores na região cervical, com dores na região dorsal e dores na região torácica e lombar. A coluna, ela é o esqueleto axial do corpo humano. Ela é composta de 6 vértebras cervicais, aqui na região do pescoço, 12 vértebras torácicas, na região do tórax aqui, e 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e 4 coxígeas aqui embaixo. Essa coluna, ela tem como função o suporte do corpo humano. É uma estrutura rígida, sem mobilidade. E tem uma função ainda maior, que é proteger a medula, ou seja, ela deve proteger a parte do sistema nervoso central que caminha em direção aos membros inferiores. Recobrindo essa coluna, o que mantém todos esses ossos unidos e mantendo essa estrutura de posicionamento do corpo no espaço, nós temos o músculo. O músculo é uma estrutura flexível e nós temos músculos recobrindo este corpo humano dos dois lados, atrás e na frente. Músculos dispostos sempre em pares e sempre fazendo a mesma função. Então vamos imaginar aqui, com esse nosso elastiquinho, que aqui nós temos um músculo recobrindo, como se fosse uma echarpe, recobrindo toda essa estrutura. Então é o músculo e os ligamentos que vão manter a estrutura corporal firme e fixa. O corpo em equilíbrio, para que a gente tenha uma postura sem risco de dor, é necessário então que os músculos inseridos, cada um de um lado, são músculos pares, o mesmo músculo inserido de um lado do corpo e o mesmo músculo do outro lado do corpo, eles se contraiam de maneira harmoniosa. Então vamos imaginar um músculo recobrindo as vértebras torácicas aqui atrás e o outro músculo recobrindo as mesmas torácicas do outro lado. Para que essa estrutura fique alinhada, é necessário que eles se contraiam da mesma forma, ou seja, com a mesma intensidade e com o mesmo comprimento. Então vamos entender isso melhor? Vamos imaginar que este lado esteja, por alguma razão, mais forte do que o outro lado. Então, os dois lados puxando, mas esse aqui, o esquerdo, é mais forte. O que começa a acontecer? Eu começo a ter um desequilíbrio nesta coluna. Essa coluna começa a se entortar, numa linguagem mais tranquila da gente entender. Vamos imaginar um cabo de guerra. Quando há uma distribuição igual de forças, haverá uma simetria. Mas, se um dos lados puxar com maior força, o outro lado vai acabar se curvando, perdendo. É mais ou menos o que acontece com a nossa coluna. No dia a dia, transportamos muito peso, que pode gerar assimetria na coluna, ocasionando dores e desconforto. Vamos ter agora algumas dicas de como você pode evitar esse tipo de problema mantendo uma boa postura cotidiana. Outro erro que nós cometemos todos os dias é o transporte de bolsas, mochilas, sacolas de mercado, sacolas na feira.
Então nós concentramos todo o peso num único lugar, muitas vezes para economizar uma mão, então a gente coloca a bolsa, o livro, a sacola, tudo num único lado, gerando assimetria e concentrando toda a carga de um único lado do corpo. Vale lembrar que para transportar carga é necessário avaliar a quantidade de carga. Então, se eu peso, por exemplo, 50 quilos, eu posso transportar 5 quilos no máximo. E vou procurar dividir essa carga de um lado e do outro do corpo. Então, eu carrego a bolsa de um lado, os livros do outro lado, mantendo a simetria. O mesmo vale para a mochila. Dessa forma, gerando o equilíbrio para a sua coluna. Uma simples tarefa como pegar um objeto, retirar um móvel de lugar, já gera uma série de prejuízos à coluna. Então observe como ele vai pegar o banquinho, ele abaixa, dobrando toda a coluna e estica o braço para pegar esse objeto. Então observe, na mesma tarefa eu abaixo, dobrando os joelhos e mantendo a minha coluna ereta. Elevo o banco e transporto. Esse é o jeito correto. Outro erro muito comum é quando a gente vai pegar ou entregar um objeto que está acima da altura da nossa cabeça. Então, o que a gente faz? A gente acaba elevando exageradamente o braço, passando da altura da cabeça, não alcança o objeto ainda por cima, levanta a coluna e levantando os pés, tudo isso gerando uma sobrecarga. Então, o ideal é que você corrija isso utilizando um banquinho ou uma escada, algo que te aproxime do alvo, seja ele a entrega ou se você for pegar um objeto, evitando que você estenda o braço acima da altura da cabeça. Para que o corpo se movimente, para que esse esqueleto tenha mobilidade, nós conseguimos, então, alcançar objetos, para que a gente consiga trazer a mão até a boca, para que a gente consiga se abaixar, é necessário o quê? Que essa estrutura elástica, que este músculo se contraia, se movimente. Então, eu tenho o músculo mantido numa peça fixa óssea e numa outra extremidade. Para que o músculo, para que haja um movimento, o que eu tenho que fazer? Esse músculo precisa contrair. Normalmente, uma parte fica fixa, essa parte fixa está relacionada ao eixo, ao centro, e a extremidade se movimenta. Então, em virtude da contração do músculo, é que eu tenho o movimento. Hoje nós falamos sobre o transporte de carga. Nos próximos programas nós vamos falar sobre tarefas do dia a dia, na casa da gente, onde dicas simples podem fazer com que a gente mantenha uma postura melhor, livre de dor e desconforto. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é alfavida@mackenzie.br. Encontro vocês no próximo programa. Até lá!